Ações nacionais e internacionais aqui no nosso Bem Amigos. Tem Fábio Carilli, o cara que virou treinador do Corinthians há coisa de 1 ano e nesse período já conquistou 2 campeonatos paulistas, 1 campeonato brasileiro, estava liderando até a começar a rodada anterior. Ele veio e vai contar os segredos desse time, que é o time mais regular e eficiente do futebol brasileiro, nesse período em que ele está dirigindo, e de quebra. Escrevi uma coisa que eu não concordo muito, não. Diz que ele iria fazer as pazes com o Marco Antônio. Acho que não houve briga, nunca brigaram, nunca teve briga. Houve um desentendimento, um desentendimento de palavras, não é isso, cara? Ele é um prazer muito grande tê-lo aqui. Antes de mais nada, quero dizer isso, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Bem Amigos. Assim você me desarma, Galvão. Vim pronto pra brigar. Você veio pronto pra brigar, Marco Antônio? Você não gosta de brigar com ninguém, Marco Antônio. Imagina. Vamos deixar. Só que no meio tem um mediador, que não vai deixar, né? Calma, tranquilo. Você é traíra, Arnaldo, você põe pilha. Mas não é o caso, não. Eu queria cumprimentá-lo. Foi até fugir dessa abertura. Agradecer sua presença aqui. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Tenho certeza disso. Prazer é todo meu, Galvão. E já conversamos bastante. Sim, antes. sim. Você estava lembrando das conversas que tivemos na Argentina, na Copa América. 2011. Infelizmente o resultado não foi tão bom, mas as coisas acontecem, né? Sim. As coisas acontecem assim. Mas você vem de muitas vitórias. Dá parabéns a Rafael pela vitória, o Neilton por mais uma boa partida do Vitória. E eu acho mesmo que vocês têm que pensar em isso. Brigar da metade da tabela para frente, se afastar da zona do rebaixamento. São dois times importantes, 2 marcas importantes, 2 grifes importantes do futebol brasileiro. Tem algum recado pro Carilli aqui, né? Já que vocês vão se pegar, não nessa semana que vem, na outra, porque o Corinthians tem Libertadores agora. Não, você falou em quinta-feira, não nessa, mas na outra semana. Eu vou perguntar se você tem um recado pro Carilli, se o Carilli tem algum recado pra você. Diga lá. Não, o Carilli é um treinador que eu admiro muito. Vem fazendo um grande papel. Eu torço bastante por ele lá no Corinthians. E fala pra equipe dele devagar aí na quinta-feira que nossa equipe tá precisando aí dessa classificação. Eu achei que ele fosse falar pra focar na Libertadores e pro Corinthians desencanar da Copa do Brasil, né, Nil? Mas tem que focar em tudo, né, Carilli? Em tudo. Tem que levar a sério todas as competições. E vem devagar, né? Na quinta pra gente fazer um bom jogo lá. E falar do América também, né? A importância da manutenção do técnico desde 2016, né? O Ederson, mesmo caindo em 16, o América continuou com ele, né? Subiu ano passado e já vem com uma ideia de jogo bem definida. E essa coisa da sequência que a gente tanto reclama no futebol brasileiro, nós vamos falar sobre isso já aqui com você. É muito início, né? Pra se analisar a tabela, né? Sim, muito, que nem você vê. A nítida impressão que ali não é o lugar do Cruzeiro pelo elenco e com o time que tem, né? Então daqui um pouquinho... Mas o resultado de ontem foi até bom, normalíssimo, 0-0 com o Inter no campo do Inter. Sim, sem dúvida, resultado importantíssimo. Não é? Sim. Pela grandeza do Inter. Mas é muito cedo para analisar resultado. Mas já dá para se fazer uma análise de tendência? Início de competição você sempre vai falar dos mesmos, né? De Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, de Inter, de Grêmio, que daqui a pouquinho a gente sabe da força também. Né, que nem eles falaram, acho que é o lugar mesmo que eles têm que pensar e brigar em meio da tabela, o América e o Vitória, e assim vai, né, o Paranazinho começando mal, 3 derrotas já, né, 1 ponto em 3 jogos, começa a pesar, que daqui a pouquinho você sai, daqui a pouquinho você sai vai pegar um Cruzeiro fora, aí você volta, pega um Palmeiras em casa, não tem jogo que você respira. Me chamou a atenção o Paranazinho. Paranazinho. É carinho também? Bastante, olha lá, apareceu uma foto lá. Apareceu, olha lá. Olha lá, você jogou com aquele cara ali, não jogou? Joguei com o Ricardinho, título do Paranaense de 96, primeiro gol como profissional foi do Ricardinho do nosso título contra o Curitiba. Tá vendo? Então, porque o Ricardinho a gente sabe que é o time do coração dele, mas eu senti um carinho essa coisa do Paranazinho. Cheguei ali com 22 anos, Galvão, e foi muito importante para minha formação, né? Trabalhar com o Lazzaroni, trabalhar com o Antônio Lopes, o título foi com o Antônio Lopes, né, Ricardo? Então foi muito importante para minha formação. Qual é a tua posição? Essa época, lateral esquerdo. E nunca foi de fazer muitos gols. Eu? Devo ter uns 3 gols, Galvão. Um deles está aqui, quer ver? Tá aí? Tá. Lá. Aí, no Paranazinho, ó. Contra o Botafogo, 2002. Olha como ele lembra.
Pô, ele pulou muito, hein? Você viu? O Arnaldo é muito traíra. Corneta, hein, meu? Tu é muito traíra, Arnaldo. Cara, como você é traíra, cara. O Muricy vai lembrar bem desse campeonato. O campeonato foi muito difícil. O ano que caiu o Botafogo, caiu o Palmeiras, caiu o Gama e não tô lembrando do outro. Vocês lembram que era o Portuguesa. treinador? Portuguesa. Do Paraná? Desse que é? jogo? Sei bem. Saudoso, querido Caio Júnior, Caio Júnior. Aí, velho. que tá Que ano foi isso? 2000, esse foi 2000. 2002. 2002. Caio volta pro Paraná depois, Galvão. Olha lá. Olha lá o Caio. Novo, novinho, né? Bem novo. E agora a gente tivemos todas essas... Deixa eu dar um corte aqui. Vamos lá, vamos voltar pro nosso... Vamos voltar pro nosso... O show não pode parar, vamos voltar Deixa eu uma pergunta pra ele rapidinho. Vamos embora. Fique à vontade para conversar com o Carille. Como é que é disputar 3 competições? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. Como é que você consegue fazer a cabeça dos jogadores para focar naquela semana, naquela competição, depois na outra? Isso dá trabalho, isso? Muito trabalho, Arnaldo. Agora pegamos 4 jogos fora. Argentina, Curitiba, Bahia e agora BH praticamente não treina. Viaja, avião, explicação, é mais na conversa. Né? E o que eu estou sentindo assim um pouquinho, que muitas vezes o jogador perde um pouquinho da motivação do jogo, sabe aquela vontade de jogar? Putz, já tenho que jogar outra vez. Né? Já tenho que jogar outra vez. Isso assim a gente tem que trabalhar, tem que ter um grupo grande, mudando bastante para que a gente não perca força. Mas o carinho da torcida, hoje eu fui testemunha. Eu cheguei de manhã cedo em Congonhas, eles estavam chegando em Belo Horizonte. O número de torcedores, o número de fotografias, é um carinho legal, mas dá um trabalho isso, né? Dá um trabalho, dá bastante trabalho. Carille, em cima disso aí, o que vocês estão pensando em termos para diminuir esse prejuízo? Porque eu também participei disso algumas vezes e sei que é difícil demais estar jogando seguido, não é só o voo, é ônibus, é concentração, é avião, o jogador realmente fica esgotado. Como é que vocês estão lidando com isso, departamento de inteligência, fisiologia? Qual é o tipo de trabalho que vocês estão desenvolvendo para diminuir esse prejuízo? Porque vocês estão perdendo muitos jogadores, né? Sim. Então, vão contratar, o que vocês vão fazer para diminuir isso? São reuniões diárias com todos os setores, departamento médico, físico, fisiologistas, todos, né, para a gente o melhor caminho. E você muitas vezes fica na mão de tirar um jogador importante, o cara chega e fala que está bem, os números mostram, só que a gente sabe que a sensibilidade mesmo assim que a gente tem que contar nesse momento. Né? Perdemos 3 jogadores nessa última semana, claro que só o Fagner muscular, os outros 2 joelho e ombro, né? Mas assim, reuniões diárias para a gente tomar a melhor decisão sempre. O Fagner, a expectativa é de 1 mês de recuperação? 20 dias a 1 mês, lesão. Para ele é terrível isso, porque a convocação é daqui a 15 dias. Dia 14. A convocação dia 14. Daqui a 15 dias ele tá nessa parada. São jogadores que vem sentindo em cima da Copa do Mundo. A cabeça dele deve estar um pastel nesse momento, né? Não é só lesão, né? É a possibilidade de perder uma Copa do Mundo. Porque o jogador, quando ele se sente apto e está brigando em condições normais, você tem um tipo de frustração. Agora, quando alguma coisa te impede de estar lá, a dor é muito maior. Eu tenho uma curiosidade, Carille. É um ano atípico porque é um ano de Copa do Mundo. Você jogou com o Carille? Eu joguei só jogo de amigos, jogo beneficente, jogo que não vale. Aí não vale. Você jogou com o Ricardinho? Joguei. Não, joguei contra e jogos beneficentes juntos. Que jogo beneficente? Contra muitas vezes. No mesmo time não tive esse prazer. Ganhou mais ou perdeu mais? Acho que eu perdi mais porque peguei aquela fase do Corinthians que era chata, cara. Os caras estavam ganhando tudo, tipo a do Carille agora. E você estava em que time naquela época? Eu joguei, acho que mais contra o Ricardinho, mais pelo Santos, né? Santos. Mais pelo Santos. Na época do Santos. É. Eu fiz reportagem com você, cara. Fiz reportagem. Fez, lógico que fez. Tá em todas, Galvão. O cara tá ligado com todo mundo aqui. Rapaz, ele jogou com o outro entrevistou, o outro falou, e essa coisa toda. Mas você tava levando... Não, porque é um ano atípico, é um ano de Copa do Mundo. O Rafael Moura no começo falou assim, o América pensa em pontuar o máximo possível para depois ver o que acontece na retomada. O seu planejamento como Corinthians muda alguma coisa? E o que muda? O planejamento em relação às competições, ela levar a sério todas, né? Até aonde der, essa é a verdade. Chegar no Campeonato Brasileiro entre os primeiros ali, faltando 8, 10 rodadas para depois a gente medir forças. Campeonato de Copa do Brasil, nós sabemos que um jogo que você vai mal, muitas vezes não dá tempo mais de recuperar, mata-mata é assim. Então a gente é muito dia a dia, viu, Caio? Muito dia a dia, muitas reuniões, sempre o próximo jogo,
ter muito cuidado, já estamos aí com 8 jogos numa sequência e tem mais 13 até a parada, né, com uma viagem para Venezuela que não vai ser fácil. É assim, é sempre o dia a dia, semana a semana que a gente vai discutindo. Carille, ontem o Corinthians teve, acho que uma das mais fracas atuações sob o seu comando. Para ter uma ideia, o Corinthians chutou a primeira bola ao gol aos 15 minutos do segundo tempo. Ficou tempo, lutou, marcou, foi um jogo difícil. Mas você não acha que a atuação de ontem é um alerta? O ano passado você não disputou Libertadores, o Corinthians saiu logo fora da Copa do Brasil, pôde se dedicar mais do que os concorrentes no Brasileiro. Esse ano está um pouco mais difícil, além de você não ter um grande centroavante como o Jô, que era um diferencial no Era referência, né? Está sendo um desafio, está sendo um aprendizado muito grande, né? Esse ano, por conta da Copa, calendário apertado, muitos jogos. Mas é assim, a gente tem que encarar e tem que levar a sério. O jogo de ontem, assim, deu sinais mesmo de cansaço. Uma equipe é uma equipe que briga muito e ontem não conseguiu brigar. O Atlético foi merecedor, principalmente pela imposição, foram para cima de nós mesmos e dificultando, principalmente na imposição, na disputa de bola. E a gente teve muita dificuldade. A partir de agora a gente já começa a mudar um pouquinho o planejamento, principalmente para o final de semana, rodar mais o grupo para que eu tenha forças. Vou perder um pouquinho de entrosamento, mas por outro lado eu vou ganhar em posição com jogadores. Não seria muito cedo, Carille, para falar nesse cansaço, porque eu volto muito atrás na história do futebol. Hoje não acontece isso, porque nós vamos ter uma convocação dia 14 para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O Ricardinho foi campeão do mundo jogando no Brasil, indo do Brasil para lá, para a convocação para a Seleção Brasileira. Então, ele deve ter a noção exata, claro que tem, dessa diferença de desgaste que existe quando ele chegou para jogar a Copa do Mundo na Coreia e no Japão, e dos jogadores, a grande maioria dos jogadores brasileiros que jogavam futebol europeu, que estavam em final de temporada. Você pega a Europa agora, porque também já virou uma coisa diferente, né? Antes falava, o Brasil, 75, 80 jogos, na Europa não se joga tanto, já é conversa, né? Depois que cresceram a Liga dos Campeões, no número de clubes, da segunda Liga Europeia, da UEFA, que seria a nossa sul-americana aqui, com Copa do Rei, com Copa de não sei da onde, com Liga, eles estão jogando tanto ou mais número de jogos do que se joga no Brasil. Mais ou menos certo isso, né? Não, porque assim, os estaduais aqui acabam fazendo a diferença. 18 jogos estaduais, aí acaba... Mas se somar no fim do ano, eu vou até pedir para a produção que possa ver, por exemplo, vamos ver, por exemplo, quantos jogos jogou, por exemplo, o Real Madrid. Procurem aí na última temporada, quantos jogos jogou o Corinthians na última temporada, para a gente fazer uma comparação. A produção vai ver isso e a gente vai ver mais para frente. Mas os europeus e os brasileiros que jogam na Europa, e todos os argentinos, os uruguaios, os egípcios, os chilenos, ou quem seja, eles chegam para a Copa do Mundo agora, meio aqui no limite, porque a temporada está terminando e já emenda a Copa do Mundo. A nossa mal começou. Nós estamos em fim de abril, então nós temos fevereiro, março e abril. 3 meses de temporada, temos ainda 8 meses pela frente de temporada. Não é cedo para se falar em cansaço? Então não é pela sequência, Galvão. Você pega o Campeonato Espanhol, é tudo pertinho ali as viagens, é tudo fácil. Aqui a gente tem que deslocar muitas vezes 3 horas, 3 horas e meia. Então são detalhezinhos que você vai somando e que dificultam bastante, né? Quantos dias de pré-temporada foi esse ano? 12 dias de pré-temporada. É uma diferença essa é uma diferença que tem em relação à pré-temporada. É muito grande, né? Tanto que a parada da Copa vai me dar 25 dias de preparação para todos nós. Vai ser muito maior agora na parada. A Copa é ótima para você, né? Ótima. Até lá vai ser um desafio muito grande. A grande pré-temporada não é pré-temporada, é no meio da temporada, na época da Copa do Mundo. Sim. Mas só tem uma vez cada 4 anos. É isso aí. Os outros 3 anos não tem. Galvão, fala, Ricardo. Eu acho que nós vamos ter 2 campeonatos aí, né? Nós vamos ter um campeonato até a Copa, né? E depois da Copa nós vamos ter outro campeonato brasileiro, né? Primeiro porque tem esse princípio dos grandes times que estão disputando mais do que uma competição e que vão dar uma parada para poder dar não só uma recuperada, mas uma, vamos dizer assim, uma lapidada para o resto da temporada. Segundo ponto, as equipes podem perder jogadores nessa janela. As equipes brasileiras podem perder, porque a negociação, o jogador vai para fora, e o Carille é exemplo disso. E essa é a grande janela. Essa é a grande janela. Porque a janela que divide a temporada deles termina fim de maio,
Essa é a grande janela, a janela onde são feitas as transações mais importantes. E o Carille é exemplo disso, Fábio, porque ele perdeu do ano passado para esse ano um jogador que até determinado ponto do Campeonato Paulista deu dor de cabeça para ele, foi o Jô. Ele perdeu um jogador, né, que era o jogador de referência e complicou a maneira do time dele jogar, ele teve que achar uma outra forma. A minha pergunta para o Fábio é o seguinte, é em relação ao atacante, agora o Roger, né, mas principalmente ao Michael, porque você vai perder ele, né, e ele faz uma função, pelo menos é o que eu vejo, de saída melhor do que os outros volantes. Então, em alguns momentos, ele joga com a bola como segundo meia, teu, né? Ou o terceiro, como você tem jogado com os dois, sem o centroavante, né? Ele sai mais. Eu já vejo o René e o Ralf, né? O que seja, jogadores mais postados, né? Como é que você vai fazer? Qual o jogador que você tem hoje ou que você acha que você vai poder exercer essa função específica, porque é uma função importante, não só de saída de bola, mas de chegada no campo adversário. Para substituí-lo. Exatamente. A questão do Michael aí, para deixar bem claro, muito parecido com o Elias naquela fase dele no Corinthians, com o Paulinho, né, de chegada, não tenho no grupo. Eu começo a pensar numa outra forma de jogar. Todos os jogadores que eu tenho para esse setor é de trabalhar mais por trás, de bom passe, caso do René. Daqui um pouquinho já vou ter que liberar um pouquinho mais os laterais e ficar com os volantes por trás, enfim. É uma busca constante todo o tempo daquilo que a gente tem na mão. Você já tentou, né? Um volante, Rodriguinho e Jadson, né? Já tentei. Você já tentou isso aí, né? Tentei. Você vai tentar novamente ou não? Não. 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 Não agredi como eu imaginava. Claro. No adversário e comecei a tomar muitos gols no começo do ano. Né? Esquece, não volta atrás. Eu queria falar sobre a carreira do Carille. Você falou no início que trabalhou com Lazzaroni, com o Antônio Lopes, Tite. Lá no... E você virou uma referência para os treinadores novos que dizem que o teu sucesso é exemplo para eles, porque você entrou assim meio desconhecido e se firmou. A experiência com Mano primeiro, depois com Tite, te trouxe todo esse conhecimento que você tem? Ou os outros também foram importantes? Arnaldo, com certeza as minhas referências são os dois pelo tempo de trabalho, 2 anos e meio com o Mano e um pouquinho mais de 5 anos com o Tite. Mas eu não esqueço de nenhum técnico meu. Meu primeiro técnico no Sertãozinho, Wilson Tadei. Meia, inteligente. Depois, no 15 de Jaú, José Poi, argentino, que já era de exigência. Treinador. Né? Então, de todos eu lembro um pouquinho, de todos. E é claro que a minha maior referência são esses dois, porque mostrou para mim que dá resultados, né? Os títulos com o Mano e depois com o Tite, e essa linha que eu procuro seguir. Eu ia tentar tirar um pouquinho mais dessa pergunta, você colocou os dois, claro, eu ia partir dos dois já. Porque o Muricy não esconde ninguém. O Muricy é um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro. 4 títulos brasileiros, campeão da Libertadores, campeão pelo Brasil inteiro, campeão paulista, campeão pernambucano, campeão gaúcho. Na China. Aonde? Na China. Na China também? Claro. Nem lembrava da China. Não pode esquecer, pô. Nem lembrei que você tinha ido pra lá. Nem lembrava que você tinha ido pra China. Pô, eu lembro mesmo. Você lembra, não? Lembra, a Receita Federal também lembra dele. Ele ficou bem lá. Hoje é o último dia. Galvão, olha aqui, ó, são 11 horas da noite. Acho que o Arnaldo... O Arnaldo é brincadeira. O Arnaldo chegou naquela fase que ele fala tudo que vem na cabeça dele. É um gancho, Galvão. É um gancho. Até meia-noite você pode entregar sua declaração. Mas eu já entreguei. Você já entregou a sua? Há muito tempo. Então, por que você está falando disso agora? Não, porque a China... O que tem a Receita Federal com ele? Já entregamos, já. Não, porque paga bem na China, né? Paga bem. Mas olha as conversas do Arnaldo. Então, o Muricy nunca escondeu de ninguém que a referência maior foi o Tele Santana. Claro. Se eu te apertar, colocar na parede Tite ou Mano? Tite. Pronto, eu estava esperando exatamente... Trabalhou 5 anos e tanto. Peraí, Arnaldo, mas ele podia falar o Mano por causa disso, daquilo, parece com isso, mas também teve influência grande, ele mesmo está dizendo agora. Sim, o jeito de ser do Tite, eu sou muito parecido, né? Diferente isso que eu queria saber, o porquê. O Mano já é mais dessa linha de cobrança, de mais, assim, de coronelzão, é uma linha assim, né? E o Mano é mais tranquilo, desculpa, e o Tite é mais tranquilo, mais paizão, como é o meu jeito de ser. Você é um gestor como o Tite também? Sim, mais pelo lado gestor de vestiário, gestor de talento, gestor de jogadores. O Tite me impressionou muito. Vou dar um exemplo. Já falei aqui,
quando o primeiro jogo, o Brasil estava em sexto na classificação das eliminatórias, para jogar contra o Equador, que a gente não ganhava, fazia umas 3 eliminatórias. Ele, no fim da coletiva, ele falou: amanhã o time joga, fulano, Beltrano, Ciclano, ele deu o time inteiro, e eu puxei o aplauso, e todo mundo aplaudiu, porque finalmente apareceu um técnico para dizer na véspera o time que vai jogar. Para que fazer esse segredo todo, fazer essa coisa toda? Mas não é por isso, não. Eu me lembro que, na época, o Dunga, com toda a competência do Dunga, e tem as convicções dele, ele não estava convocando o Marcelo. O Marcelo estava fora dos planos do Dunga. E o Felipe Luiz era o titular. E o Tite convocou os dois. E avisou, na véspera, portanto, que o Marcelo iria jogar. Mas no treino, eu reparei e comecei a chamar a atenção das pessoas, me parece ter sido uma coisa propositada. Porque podia ter sido no hotel, na concentração. O Tite chamou o Felipe Luiz, levou para um canto do campo, só os dois, Ricardo. E ficou uns 10, 15 minutos batendo um papo com o Felipe Luiz ali. E depois falei com ele ali, ele estava explicando ao Felipe Luiz, contava com ele da importância que ele tinha, como ele vinha jogando bem, como ele vinha sendo importante, mais que o Marcelo ia jogar. E todo mundo viu, não sabia o que ele estava falando, mas ficou evidente para todo mundo que ele estava prestando uma satisfação ao Felipe Luiz, porque ele tinha convocado o Marcelo, e o Marcelo, um dos grandes jogadores do mundo, não é que é o lateral esquerdo, nesse momento um dos grandes jogadores do mundo. Mas essa preocupação que ele teve, você tem momentos assim que você se preocupa de dar essa satisfação, de deixar o jogador mais confortável? Você aprendeu isso com o Tite? Aprendi com o Tite, faço isso também, né? Como exemplo, o ano passado, quando eu chamava o Jô para explicar alguma coisa, trazia o Casim e o Carlinhos também. O cara pode passar mal no hotel, não pode, e todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Então hoje eu treino a minha equipe titular, os reservas do mesmo jeito, não armo o time de baixo de acordo com o adversário. Eu deixo de treinar meu time se eu fizer isso, né? Então a gente tem uma ideia de jogo, a questão de escalação também sempre falo antes, né? Os meus times sempre falo antes, porque hoje a gente observa tanto que na hora que vem ali 45 minutos antes a escalação, você já sabe qual que é a ideia do técnico, claro, né? Hoje está muito fácil de buscar informações, vídeos, imagens de todo lado, e essa linha que eu sigo. Carlinhos, nós vimos nas imagens várias vezes o Tite do seu lado ali, vocês conversando na beira do gramado, dia de jogos ali. Eu queria saber se ele ouvia a tua opinião, se você podia dar opinião naquelas conversas ou só dados da prancheta. E eu vejo você um pouco sozinho tomando decisão. Ou a câmera não mostra, eu não sei se você não tem alguém tão próximo como você era, por exemplo, do Tite. Não, sabe o que acontece? Mudou um pouquinho. Né? A arbitragem, o auxiliar não pode ficar indo lá como podia antes. Né? Então sempre tem um auxiliar comigo, que é o Leandro, o Osmar Loss e o Fabinho, né, que foi jogador. Hoje eles não podem mais ir lá, que nem a gente tinha essa liberdade 3, 4 anos atrás. Ficam no banco, aí eu vou até lá e ali a gente conversa. Mas assim, no futebol coletivo, assim, você tem que trazer auxiliares e você tem que ouvir todo o tempo. Eles abrem a tua cabeça, traz ideias. E o Tite também era muito bom para isso. Muitas vezes ele vem com uma ideia definida de jogo e numa reunião a gente conseguia mudar e mostrar para ele o porquê tinha que ser diferente. Ele aceitava, é assim que tem que ser. Nós vamos continuar conversando já com o Carille, que nós vamos fazer a nossa primeira parada, depois vamos voltar com o Arnaldo, que já vamos começar ao mostrar alguma coisa do jogo da vitória do Atlético em cima. Ixi, o que, Arnaldo? Polêmico. Você ganha para isso, Arnaldo. Você vai ter que explicar. E hoje você vai trabalhar bastante, Arnaldo. Você vai trabalhar bastante, porque a coisa tá feia, viu? A coisa tá meio complicada. Ô, Ziba, me diga lá uma. Essa aqui é a resposta. Ele para o jogo e volta lá e marca o pênalti. Não, ele vai esperar o VAR e Sim, vai olhar. Vamos esclarecer direitinho o que é o VAR. VAR é o árbitro de vídeo. Ainda não está acostumado. O que é árbitro de vídeo? Em inglês, né? O que é árbitro de vídeo? São 4 pessoas, agora no treinamento da Itália. São 3 árbitros e um árbitro assistente. E eles têm 2 operadores, um de cada lado, mexendo no equipamento para ir e voltar o vídeo, a imagem. Estava na hora da gente arrumar uma outra expressão para esse VAR. Porque esse VAR quer dizer Video Assistant Referee. Mas é árbitro de vídeo. É o juiz assistente de vídeo. Mas é árbitro de vídeo. Então, é o árbitro de vídeo. Em Portugal é vídeo árbitro, aqui é árbitro de vídeo. Aqui devia ser árbitro de vídeo. Exatamente. Não o VAR, porque o VAR é uma abreviação. São as palavras em inglês. Exato, mas tem muita coisa do futebol, pênalti,
É isso, né? Todas as dúvidas o árbitro vai ter que sair para olhar em Essa que é a grande dúvida. Essa que é a pergunta. Tem lances que ele vai lá e tem lances que ele não vai lá. Por isso que eu estou fazendo várias perguntas para esclarecer. Mas isso aí é uma pergunta que não. Essa aí não está escrito, faça isso. Está escrito. Do árbitro. Não, está escrito. Há um protocolo, é um manual do árbitro de vídeo que nós vamos publicar com exemplos para dizer. A maior dúvida, Galvão, é o seguinte: acontece. Você não estava aqui presente, semana passada eu estava contando. Em Portugal, o narrador diz gol, eles vão para o árbitro de vídeo, demora mais 3, 4 minutos, e aí é gol ou não é gol. E se for gol, o Galvão vai narrar 2 vezes o gol. Gol! Que o árbitro de vídeo. Não, Mas vai acontecer na Copa do Mundo. Narrar o segundo grito, eu não vou narrar. Mas vai acontecer na Copa do Mundo. Peraí. Aí também tá demais, né? O que você quer que eu Fica quieto aí, porque agora nós vamos mostrar então o jogo do Atlético. O Corinthians, a vitória do Atlético 1-0 com o Corinthians, porque tem 2 lances a serem discutidos. Esse foi o gol. 3. Esse aí. Esse demorou. Olha lá, o Cássio já foi o primeiro. Primeiro, eu acho que quando muita gente imediatamente reclama, alguma coisa teoricamente aconteceu. É porque ralou no braço dele, ralou no braço do Ricardo. Olha lá. Ela rala no braço do Ricardo. Aí a pergunta: você marcaria a mão ou não? Pera um pouquinho. A gente não consegue ter. Nós temos 4 ângulos diferentes e ninguém consegue chegar a conclusão aqui se desviou, se não desviou, se fez diferença, se não fez diferença. Como é que o Bandeira lá do lado de fora do campo e o juiz correndo ali vai poder saber disso se ele não tem campo? Quem ajudou foi o Vigia atrás do gol. Então, vamos lá, gente, coloca de novo aí, por favor. Esse é o primeiro lance, para que a gente possa ir lance por lance. O escanteio batido, a reclamação que a bola teria batido na mão do Ricardo, bateu na trave e aí... O Cássio é o primeiro a gritar. O Cássio... Ali... E o Roger Guedes vem... Olha o Vigia ali atrás, Eu nem com câmera lenta, nem quadra a quadra, não consigo ter uma definição. A princípio, o árbitro paraense deu o gol, aí reclamações, e aí ele foi no Vigia, o Vigia disse que foi toque de mão, e aí anulou o gol. Ele foi no Bandeira ou no Vigia? No Vigia. Ele estava atrás do gol. Pra ter noção, ele deu um cartão amarelo ao Cássio por reclamação, e depois foi lá e retirou o cartão amarelo do Cássio, que é errada. Ele tinha que manter mesmo anulando o gol... a reclamação não podia ser assintosa. E aí não botou nem isso na súmula. Pra você, tinha que anular o gol ou tinha que dar o gol? Não foi toque de mão, não. Eu daria o gol. Você vendo agora, por causa de você, claro, que já passou. Já foi, acabou, aconteceu. Você entende que houve a irregularidade, não houve a irregularidade? Você vendo agora, você consegue fazer um juízo? Que a gente sempre passa e escuta assim, né, Galvão, que ele não leva a bola na mão, né? É um lance tão rápido que pega assim e agora vem a dúvida, será que essa bola na mão fez tocar na trave ou não? Dúvida. É muito difícil, né? Se não pega numa mão, passa direto essa bola. Se não pega na mão, ela passa direto, não vai na trave, não tem o gol. Se por pegar na mão, ela tocou na trave, voltou. Mas é o tipo do lance que eu não vejo como um bandeira ou um juiz pode ter uma interpretação de anular um lance desse. Nem o árbitro de vídeo esse lance. Por isso que arbitrar... Você sabe uma coisa? Nem o árbitro de vídeo ia ter convicção. Por isso que arbitrar é pensar. Por isso que a arbitragem, quando eu digo a regra é clara. Mas tem lance que é interpretação. Você pode achar que foi mal anulado, outro pode dizer que foi bem anulado, e aí nunca se chega a uma Você definição. Anularia o gol? Eu não anularia, eu daria o gol. Vamos pro seguinte, vamos embora. Vamos lá. Vamos pra frente. Aí foi um pênalti. Esse foi claro, a imagem por baixo. Essa imagem agora é bem clara. Olha lá, ele puxa o braço e desequilibra o jogador. Aí ele está bem encoberto. Não dá, mas aí, ele pega ali o braço e dá um puxão. Ele puxa o Michael ali. Exatamente. Essa mais clara ainda. Essa é clara. Alguém fica com alguma dúvida? Não. Essa o árbitro de vídeo poderia definir. Ele dá uma enganchada ali, puxa. Eu tô com o Arnaldo nas duas. Gol normal e pênalti tinha que ser marcado. Eu acho que é meio... O pênalti é claro. Diferente? Não, o pênalti normal, gol normal. E pênalti que tinha que ser marcado. Claro. Então, teoricamente é aquela coisa que Papai do Céu ajudou o árbitro, né? Mas a terceira que é mais difícil. Pelo outro. A terceira que é mais difícil. Aí a terceira que decidiu o jogo. Agora que nós vamos ver. Ou um joguinho complicado. Olha só. Um centro da direita. O lateral lá, a bola não sai, e o lateral espera. E aí?
Pra mim, legal o lance. Eu acho que o lateral esperou demais. Ele tinha que ir em direção à bola e cortar de cabeça. Ali o Roger Guedes vai pra cima do Mantuano ali, consegue fazer o toque. A bola não saiu, Não, não saiu. Não. Dificílimo o lance. Tem que sair inteira. Eu não sei o que o zagueiro estava esperando. O zagueiro estava querendo... experiência, eu acho aí. Um pouquinho de experiência pro menino faltou. Atacar a bola, né? Ele tem que atacar a bola. Ficou esperando, o outro atacou, passou por cima. O Mantuano ficou meio que esperando a bola passar. Faltou um pouquinho de experiência aí, menino. Talvez tenha faltado experiência. Claro. Você acha que foi pênalti, Muricy? Não, foi falta, Muricy? Não, foi gol. Caio? Gol normal. Gol normal. Galera? Acho que foi gol normal ali no peito, né? Você não tem nada a ver com isso? Você é São Paulino? É Corinthians Atlético? Gol normal? Gol normal. Cleiton? Acho que foi gol também, normal. Marco Antônio? Normal, gol normal. Mas se é uma trombada no meio de campo, talvez o juiz desse falta. Gol legal. Lá veio. Carelli. Normal. Mas pra você ver como que é a questão da interpretação, Parabéns, né? Parabéns pra você. Foi o gol contra o seu time, foi o gol que decidiu o jogo. Parabéns pra você dizer aqui, gol normal. Mas ele tem uma observação a fazer. Não, mas você vê que pegou de lado, que empurrou meu jogador. Bacana, parabéns. Como que é a questão da interpretação? Em 2016, contra o próprio Atlético, o Gustavo, que hoje está no Ceará, faz um gol contra o Atlético muito parecido e não dá o gol. Sim, que são... parecido, tá vendo? Não, só tô trazendo, não é porque é o Corinthians, e só para dizer que interpretação, né? É muito difícil esse negócio de ser juiz de futebol. Vai ter polêmica sempre, Arnaldo. Vai ter polêmica sempre. E tem uma outra coisa. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Senão eu estaria... O Arnaldo, vamos deixar claro. Empresário do meu filho na banda dele. O Arnaldo é o maior árbitro da história do futebol brasileiro. Feliz, mesmo indo como árbitro? Claro, você vai conviver com os arbitragens. Você está na Rússia. Gente, e a Copa do Mundo? E a Copa do Mundo é um negócio. A CBF tinha que reconsiderar, Galvão. Foi uma atitude política não ter árbitro de vídeo. Apesar do custo, é insignificante perto do que os clubes gastam com jogador de futebol, o dinheiro que envolve futebol. Tem que ter o árbitro de vídeo, senão vai ser complicado toda hora. Não acabarão, resolverão todos os problemas. Mas vai ajudar muito. Uma injustiça. Todo mundo vê, o árbitro não é o único que não vê nada. Tem que ter, a CBF tem que voltar atrás e tentar o árbitro de vídeo ainda. Bom, o próprio Palmeiras vai ter uma mudança de rumo na sequência agora. O ex-presidente está banido do futebol, já tem um novo presidente eleito. Tem muita coisa que tem que ser diferente, né, do que foi nos últimos 50 anos. Né? Vamos ver que a Liga de Vôlei usou na fase final só o árbitro de vídeo. Acho que o Brasileirão acho que deveria ter o vamos ver se de toda essa vergonha que a gente passa, e volta à história do início do programa, é triste você saber que os últimos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, você tem um sob investigação, você tem um preso nos Estados Unidos, o outro banido do futebol. É triste. É muito triste. Vamos ver se disso surgem dias melhores, com melhores ideias, com coisas a serem aproveitadas e que a gente possa... o árbitro de vídeo tem que existir, não há possibilidade. Hoje o basquete, você tem. Eu estou acompanho aqui no Sport TV, eu sou apaixonado de basquete, o Muricy também. Tênis. E o tênis tem, e o vôlei tem, e o futebol tem que ter. No basquete americano tem uma central em Nova York, fica um árbitro lá vendo todos os jogos ao mesmo tempo, e quando tem uma polêmica, esse árbitro que está lá, que é um profissional, ele vai e dirige. Mas você viu como é que funciona? Mas você viu como é que funciona? Vão lá os árbitros, porque são 3 árbitros, eles vão 2 dos 3, vão 2 dos 3, bota fonezinho no ouvido para falar com esse cara da central e falar entre eles, olha ali, e eles decidem em 30 segundos, amigo. Mas a torcida está acostumada à educação esportiva, isso aí, por isso tem que ser muito treinado para ser aceito aqui no Brasil. Tem que ser ágil, né? Senão o jogo esfria, o jogador que está quente... esfria, prejudica. Aí eu pergunto pro Carille, antes que a gente volte com o Ziba para fechar mais esse bloco, eu pergunto a você. O que influencia num jogo? Não o fato de anulou o gol, não anulou o gol, mas naquele momento que fica lá 3 minutos para o cara conversar com o outro, para voltar, discussão, o que mexe com o espírito do jogo, o que pode prejudicar um time, o que pode ajudar o outro time, o que mexe com o jogo? O que mais incomoda, e foi no lance do jogo contra o Palmeiras e agora o de ontem, o quanto que demora. Para mim, aquilo ali acho que não funciona. Acho que tá de enfeite, né? E vem cara no banco e vai no quarto. Pô, será que é tão difícil? Em 20 segundos, pegou na mão, não pegou, é gol, não gol, corre lá e resolve, não fica um bolo de jogador em cima do árbitro, um bolo de jogador em cima do bandeiro, e o jogo vira um clima ruim. Acho que em 20 segundos, em 30 segundos dá para resolver. A impressão que passa é que aquilo não funciona, Muricy.
Tá ali de enfeite, eles não se comunicam. A entrevista do jogador que fez o gol do Atlético ontem falou assim: dá o gol, anula o gol, mas decide. Pronto. Sim, mas Carilho, ontem você reclamou do comportamento dos jogadores. Você reclamou. Muito tumulto, o jogador reclama. O teu jogador também reclama muito. O que você, como treinador, faz pro teu jogador? Romero, simula toda hora, um bom jogador, lutador, mas toda hora, rela nele e se joga no chão, parece que vai morrer. O que o treinador pode fazer para melhorar isso no futebol? Eu tô feliz com ele assim, porque ele enche o saco dos jogadores. Viu? E a questão aí da reclamação, acho que se o árbitro resolve rápido, a reclamação termina. Né? Pô, não foi, na minha opinião não foi, pronto. No jogo contra o Palmeiras da final, né, ficou acho que 8 minutos. Por isso que rende a história até hoje. Pô, não, a decisão é sua, mas pegou a bola, o Ralf, você desce, pronto. Daí já põe um risco. Segue o jogo. Agora, segue o jogo. A gente procura, viu, em cima, Valdão, dos nossos jogadores, que nem o jogo do Palmeiras. Não vamos lá para brigar, nós vamos lá para jogar. Você vem a semana trabalhando também, mas eu acho que a arbitragem, as atitudes, resolverem mais rápido, pode ajudar também a fazer um clima mais tranquilo nos jogos. Muito bem, vamos lá. Ouvir o Zibe e a galera. Muito bem, nós vamos voltando com o nosso Bem Amigos, recebendo hoje o Fábio Carilli, técnico do Corinthians. Então deixa eu ir ali no lugarzinho, que agora tem umas coisas interessantes aqui que eu acho que você vai gostar, a torcida do Corinthians vai gostar de ver. Tiraram minha marquinha aqui, mas se me lembra mais ou menos por aqui. Pouquinho atrás, Galvão. Pouquinho atrás? Tá bom. Tá bom aqui, Ana? Tá bom. Era onde eu tava, tá vendo, Arnaldo? Você é engraçado, você é engraçado. Trairão. Mas tá lá, eu gosto da história do baú, vamos lá. Vamos abrir o baú do Carilli aí, por favor. O Corinthians está cheio de caras novas. Mais 4 jogadores foram emprestados para reforçar o grupo. O meio-campo Júlio César, que veio da Ponte Preta, Fábio, lateral esquerdo, que é do 15 de Jaú, Luciano, lateral direito, que pertence ao Taubaté, e o goleiro Maisena, que ultimamente estava no Ituano. Mas o técnico Eduardo já avisou que, por enquanto, só Júlio César está pronto para ser usado. Olha lá, rapaz. Estilo, hein? Tá melhor agora ou tá melhor antes? Agora. Agora. Eu não sei por que todo mundo que aparece no baú acha que tá melhor agora. Todo mundo acha que ele tá... Eu vou ser sincero, eu demorei a reconhecer você. Porque, primeiro, que Júlio César, Carilli, não foi um negócio assim? Nessa época aí era Fábio Luiz, porque o Corinthians tinha o Fabinho Fontes e o Fabinho atacante, ponta direita, e eu cheguei... E ali começou como Fábio Luiz, essa época. Fábio Luiz. Carilli virou depois. Parei de jogar. Mas o Mauro Naves já estava fazendo a chegada dele e agora tá lá todo dia atormentando ele. Fazendo perguntas, perguntando. Grande Mauro Naves, um dos mais brilhantes repórteres de futebol da televisão brasileira em todos os tempos. Vai para mais uma Copa do Mundo, vamos estar juntos em mais uma Copa do Mundo. Mas tem um recado da dona Vânia. Wanda? Não é? Dona Wanda? É, então. A Zagala? Vamos ver? Não, porque eu ficava, por que fulano não jogou? Porque não sei o quê, né? Aí ele falou, vai querer escalar o time, Zagala? Eu falei, não, eu só quero saber. Mas depois eu percebi que ele não queria que comentasse nada de jogo, então não pergunto mais nada. Jogos importantes eu evito de falar, é que ela me deixa fora. Ela me tira fora do sério. É? Tira. Quer dar palpite? Do jeitinho dela, assim, fica quieta. Muda aquele, faz aquilo. Mas tem uma história legal, Galvão. Tem uma história legal. Dia 22 de dezembro de 2016, fui anunciado como técnico. Né, e ela estava aqui em São Paulo comigo. Aí quando eu cheguei em casa e eu falei, você tá louco, meu filho? Você não tá tão bem como auxiliar, que você vai assumir isso daí? Falei, porque você não me falou antes, agora eu já assumi, né? Agora já foi. Não tem né? jeito. Agora não tem mais jeito. Mas tem um outro recado pra você. Tem outro recado pra você de um cara fera, porque o Garabone falou um monte de coisa aqui que eu não entendi nada. Mas pela história, é uma declaração meio profética. Quer ver? Bora ver. Fábio nos conhece muito bem, está aqui todos os dias com a gente. Ele não precisa de nenhuma influência de ninguém. E o Fábio jogou futebol a vida toda, é treinador e ele vai saber
vai saber fazer dar a melhor escalação, a melhor tática. Ô, fenômeno, cara. Que peso, hein? Tá vendo? Quando foi exatamente essa época? Você lembra disso ou não, dessa declaração dele? Foi antes da chegada do Tite em 2010. Né, o Adilson saiu, eu dirigi o Corinthians 2 jogos, contra o Vasco no Rio e contra o Guarani em Campinas. E imagina, né? Ele, o Roberto Carlos, e eu tendo que dar preleção ali. E aí, como é que era? Não foi fácil. Foram dias sem dormir. O que eu vou falar para esses caras, né? Vim com a ideia do Mano, que já tinha trabalhado 1 ano e meio com ele até ali, segui a preleção do mesmo jeito e vamos embora. O Ronaldo é um cara do bem, né? Me ajudaram demais, né? Hoje... Roberto também. Tive com ele nesses dias atrás, né, Muricy? Tivemos juntos com ele. Uma pessoa vocês estiveram juntos? Estivemos juntos. A gente sai de vez em quando, pessoal. Assim, e, sabe, foram 2 anos, né? Eu sou um cara, assim, que sou abençoado por tudo que aconteceu na minha vida, tenho o prazer de trabalhar com esses caras que eu até dias atrás assistia, né? Ele, Roberto Carlos, de repente, tá trabalhando com eles num Corinthians, enfim. Sou abençoado mesmo. Carille, não é só por causa do Ronaldo e do Roberto que você citou. Acho que o Ricardinho e o Muricy podem falar também. Acho que o grande mérito hoje de um treinador de ponta, como é o seu caso, não é só o conhecimento técnico e tático, é a gestão de pessoas. É a forma como você se comunica com o elenco, a transparência na tomada de decisão, e esse é o grande elogio que eu ouço dos jogadores em relação ao seu trabalho. Todos eles falam que você é muito transparente, que você tem muito do lado do Tite, que talvez seja o diferencial do trabalho dele, que você conseguiu agregar o seu. Então, parabéns, não só pelos resultados, eles são uma consequência da forma como você lida com o teu grupo de trabalho. Obrigado, Caio. Eu tenho muito claro comigo que 60%, 70% do sucesso de um grupo, de um time, é a gestão. E mais... Fala, Ricardo. E mais, Galvão, eu acho que o trabalho do treinador, e no caso específico do Fábio, é fazer com que o jogador o atleta possa render o melhor dele, ou melhorar o atleta. A partir do momento que ele consegue melhorar o atleta, dentro da filosofia de trabalho dele, é sinal de que ele está no caminho certo e ele vai conseguir resultados. E o Fábio, desde o início dele no Corinthians, ele faz isso. Ele consegue melhorar os jogadores. Não é ensinar o cara, é totalmente diferente, é melhorar, é qualificar o trabalho do jogador. Ele consegue fazer muito bem disso. E outra coisa é o seguinte, como eu já tive o prazer de jogar, pouco tempo, mas joguei com o Fábio, o Carille já é melhor que o Fábio, né? 1000 vezes. Isso aí, eu ia te fazer essa pergunta, cara. Carille porque são 2 personagens diferentes. Você, o jogador, era o Fábio. Agora o técnico é o Carille. Mas os seus amigos antigos te chamam de Fábio, você refere como Fábio. Mas não há como não deixar claro que o jogador era o Fábio e que o técnico é o Carille. O Ricardo tá certo? O Carille já é melhor que o Fábio? Está certo, sim, Galvão. Quando um cara fala que era disciplinado, um jogador, eu era disciplinado, o que você imagina? Então já viu, né? Mas eu trabalhei até meus 19 anos, comecei a jogar bola, trabalhei na usina São Martim em Pradópolis, cidade do Cicinho, do Paulo Egídio, e dali que eu comecei a jogar bola, fazendo um teste no Sertãozinho, mas fui um jogador assim, dedicado, disciplinado, esforçado. De grupo? De grupo, né? De grupo. E aí você passou aqui de Jaú, aí Corinthians, aí Paraná, aí Curitiba, Santo André, Juventus, Grêmio Barueri, que foi toda a sua trajetória, e encerrada a carreira já virou auxiliar técnico e depois, aí nesse momento da última saída do Tite, dezembro de 2016. Sim. Então em dezembro agora fez 1 ano, aí a gente conta janeiro, fevereiro, março, abril, 1 ano e 4 meses. No melhor dos sonhos, você poderia imaginar que com 1 ano e 4 meses de carreira, pegando logo uma pedreira, porque dirigir o Corinthians é uma honra, claro, para qualquer técnico, mas é uma pedreira. É uma pedreira. Você tem que ter resultado. As grandes grifes do futebol, você tem que pegar e tem que ter resultado. Que em 1 ano e 4 meses você fosse conquistar 2 campeonatos paulistas e mais um campeonato brasileiro, isso passou na tua cabeça? Não passou, Galvão. Quando eu assumi assim, escutei muito que Corinthians vai cair, isso aqui. Eu tinha certeza que não ia ser ruim, mas não imaginava ser campeão como foi. 8 anos como auxiliar no clube, me calejou para muitas coisas também, de saber o caminho. 8 anos? 8 anos. Cheguei em janeiro de 2009,
com o Mano trazendo até dezembro de 16 como auxiliar do clube, né? Então isso me preparou também para esse momento, saber o que é Corinthians, conhecer bem para assumir, mas não imaginava todo esse sucesso. Então, quando você começou, cara, o time não estava bem, o time estava mal, desacreditado, você montou um esquema defensivo. A gente até conversava aqui, o Corinthians não ataca, Muricy, a gente conversava, não, ele está fazendo o esquema possível. Claro. A possibilidade desse time é jogar assim, não tem outro jeito. Esse é teu esquema? Ou se você fosse o Tite de repente, puder convocar os melhores jogadores, mudaria o teu esquema? Com certeza. O que a gente tem que ter como ideia, assim, o Corinthians tem um DNA. Né? O técnico que chegar ali hoje, na hora que eu sair, não pode chegar e querer mudar demais, que pode dar errado. Né? Então já vem com esse sistema de linha de 4 muito organizada desde a época do Mano. De 2008 para cá, se não me engano, são 12 títulos conquistados pelo clube. Né? Então, quer dizer, é algo que quando a gente contrata, já contrata pensando nisso. Mas é claro que sonho de todo técnico é ter um equilíbrio defensivo e ofensivo muito grande, agredir o tempo todo, bem organizado atrás. Mas a gente tem que entender que não é uma ideia do Fábio Carille, isso é uma ideia do Corinthians, que eu só estou dando continuidade. Agora, o Carille, ter a sua própria casa foi muito importante, não foi? Você é contemporâneo dessa história de ter a sua própria casa. Você estava lá como membro da comissão técnica, como assistente, quando passou a existir a casa do Corinthians, e nesse seu tempo de técnico você tem a casa, você tem aquela possibilidade de lotar a casa na véspera de um jogo importante, abrir para um treino, lotar a casa. O Ricardinho foi campeão no Corinthians, pegou um grande Corinthians, teve com o Luxemburgo como técnico, com grandes vitórias, mas não, sempre faltava casa, não faltava, Ricardo? Sem dúvida. Os treinos eram na fazendinha, né? E a gente nunca jogava, né? Jogava no Pacaembu na época. Jogava no Pacaembu, então o Corinthians sempre ficou com aquela história da casa. Você sentia a falta de ter a casa quando jogava no Corinthians? Sem dúvida. Na época era um dos assuntos diários, né? De que a gente jogava no Pacaembu, era a casa do Corinthians, mas ele precisaria ter um estádio. E isso aconteceu na época que o Fábio já estava, né? Que foi sensacional para o clube, sensacional. O que significa a casa? Muito importante, né? Você ter sua casa, a força que é. A gente sabe a força da torcida do Corinthians, que vem junto mesmo. E peguei sim de 2009 até 2014 Pacaembu, mandando o jogo no Pacaembu, de 14 depois mandando na nossa casa. Não imaginava que o Corinthians pudesse ganhar uma Libertadores sem ter seu estádio. Eu não imaginava. Aconteceu em 12, mas é muito importante, né? A gente se sente bem mesmo e a torcida vem junto ali. Vamos lá então para a Libertadores, que nós já estamos terminando o nosso programa. Vamos lá para a Libertadores, os jogos que vem por aí. Essa semana são 4 jogos com participação de Corinthians Independente. É jogo para você, cara. Para você analisar, você falar. Você veio de uma grande vitória, de resultado fora, e agora em casa. É para decidir a parada também? Para decidir a parada, mas a gente tem que ser bem inteligente, independente ao último da chave, a gente liderando, né? Não estragar aquilo que nós fizemos lá na Argentina, buscar a vitória, mas saber também que o empate nessa fase da competição e como nós estamos também é muito importante. Mas está super confiante o jogo. É para decidir a classificação, né? Já decide logo, já fica mais sossegado. Para ir partir em busca daquela coisa dos pontos, para poder fazer segundos jogos a partir da fase de mata-mata em casa, que isso também é importante, né? A preparação é sempre para buscar a vitória, né? Deixar todo mundo muito consciente disso, mas fazer um jogo bastante inteligente em casa. Arnaldo César Coelho, vamos lá para a gente terminar?